Muito bem, meus amigos, senhores, senhoras e senhoritas, queridíssimos concursandos do meu Brasil e alunos na rede LAC Concursos. É sempre um prazer muito grande em revê-lo. Estar em sua simpática e carinhosa companhia. E para mim, Cláudio Cardoso, um enorme privilégio me sentir parte das suas preciosas horas de estudo. E então, meus amigos, reunidos aqui mais uma vez para tratar da minha e cada vez mais sua também, queridíssima Contabilidade Geral, dentro do segundo momento do nosso curso, dentro do segundo grande bloco de assuntos do nosso curso, denominado Operações Contábeis. Então, na nossa aula de hoje, o objetivo é trabalharmos em cima de operações financeiras. Teremos então aqui a oportunidade de discutir aspectos que vão desde empréstimos e financiamentos tomados pela companhia, até aplicações financeiras efetuadas por uma sociedade, passando também pela importantíssima operação de desconto de duplicatas, talvez o principal assunto de nossa aula de hoje, a empresa buscando financiar-se por meio do desconto das duplicatas obtidas na venda de mercadorias a prazo. Ok? Então, esse é o objetivo de nossa aula de hoje, discutimos operações financeiras. Como eu disse, ênfase especial no desconto de duplicatas. Ok? Então, minha gente, vamos começar aqui a nossa discussão. Então, olha lá, operações financeiras, né? O dinheiro fazendo o mundo girar. Money makes the world go round. Então, vamos ver aqui as necessidades de financiamento da nossa empresa e a gestão financeira da nossa empresa. Começamos, então, pelos procedimentos de cobrança. Começamos, então, pela ideia de que a nossa empresa efetua vendas de mercadoria a prazo, né, e passa, então, a ter direitos contra esses clientes e precisa de metodologias de cobrança, tá certo? Daquelas vendas que efetuou a prazo. Começamos, então, pela cobrança simples bancária. Então, para falar em cobrança, ninguém melhor do que o nosso amigo Seu Barriga. Olha aí. Cláudio, quando uma empresa faz uma venda a prazo, como é que ela procede? Tá certo? Quais são as maneiras que ela tem de conseguir cobrar do seu cliente? Olha, ela tem duas maneiras, né? A empresa poderá adotar duas posturas diferentes para efetuar a cobrança de suas duplicatas emitidas pela venda a prazo de estoques. Efetuar ela própria a cobrança por meio de um departamento específico criado na empresa para esse fim. Então, a minha empresa pode ter um departamento, um setor de cobrança, onde vão ficar lá os meus próprios funcionários, que vão ligar para a pessoa, ó, está chegando o vencimento, ó, se você pagar antecipado, te dou um desconto, ó, não pagou, vou ter que emitir uma nova cobrança com juros. Então, o departamento de cobrança interno na minha empresa, ou pode ela terceirizar esse serviço de cobrança, ou seja, contratar uma instituição financeira, contratar um banco para prestar o serviço de cobrança destas mesmas duplicatas. Vou no banco e digo, olha, você pode fazer esse serviço para mim, cara? Claro, posso sim, 50 centavos por cada duplicata cobrada com êxito. Então, beleza, estou terceirizando o serviço de cobrança. Bom, eu quero focar nessa segunda hipótese, na hipótese da contratação, do envio de duplicatas para um banco, para cobrança simples bancária. Então, nessa segunda hipótese, a instituição financeira se encarregará de fazer contatos telefônicos ou postais com os clientes, vai ligar, mandar correspondência e adotar outros procedimentos visando agilizar o recebimento do crédito pela empresa. Então liga, manda correspondência, inscreve nos órgãos do cadastro de devedores, inscreve no Serasa, inscreve no SPC, ou ameaça fazê-lo de maneira a agilizar a cobrança daquele crédito, né, favorecendo a empresa contratante. Para tal, é necessário que a empresa envie ao banco as duplicatas que a primeira pretende que a segunda cobre. Então, a empresa vai mandar para o banco aquele borderô de duplicatas que ela tem a receber, para que o banco possa efetivar a cobrança. Tal envio é feito por meio de um documento, como eu disse, denominado borderô. Importante, então, notar que no simples envio físico das duplicatas para o banco, não ocorreu qualquer fato contábil na empresa, visto que seu patrimônio não se alterou qualitativa ou quantitativamente. Então, gente, lembrando aqui do nosso curso de contabilidade introdutória, quando discutimos a diferença entre ato administrativo e fato contábil, onde fato contábil é aquele que altera qualitativa ou quantitativa, ou qualitativa e quantitativamente o meu patrimônio.
tá certo? Diferente do mero ato administrativo, mero ato de gestão, que não altera o meu patrimônio. Então perceba, pensando numa venda de mercadorias a prazo, a companhia fez a venda de mercadorias a prazo e emitiu uma duplicata contra o seu devedor. Tá certo? Muito bem. Isso é um fato contábil. Vendeu mercadorias, vai ter receita bruta de vendas, vai ter débito em clientes, tranquilo. E a duplicata, então, está lá na minha empresa, né? O documento, o título de crédito está lá na minha empresa para cobrança. Eu resolvo contratar um banco para fazer essa cobrança. Contratei o banco, é preciso que eu mande essas duplicatas para o banco poder cobrar. Então, eu pego lá o documento, né, gera um documento chamado borderô, que lista todas as duplicatas que eu estou mandando, e simplesmente retira as duplicatas que estavam fisicamente na minha empresa e manda as duplicatas que passam a estar fisicamente no setor correspondente lá no banco, na instituição financeira. Pergunto-vos, o que mudou no patrimônio da minha empresa? Nada. Eu continuo tendo o direito, eu ainda não recebi, eu só tirei a duplicata daqui e mandei para lá. Mas ainda são minhas, são direitos meus. Então, o envio da duplicata para a cobrança simples bancária não é fato contábil. Não há registro contábil algum a fazer. Débito em conta nenhuma, crédito em conta nenhuma. Ah, Cláudio, quando depois o banco tiver êxito na cobrança e então a empresa receber, aí tem fato contábil? Aí, claro, tem fato contábil. Só estou dizendo que no simples envio, para poder depois cobrar, não acontece fato contábil nenhum, mero ato administrativo. Né? Então, houve apenas o deslocamento físico das duplicatas, que garantem o direito da empresa, do seu estabelecimento, para o banco. Trata-se, pois, de mero ato administrativo, como eu disse. Como ato administrativo que é, não é de registro contábil obrigatório, devendo tão somente ser o fato mencionado em notas explicativas. Você sabe que ato administrativo não se registra, apenas divulga em notas explicativas se a empresa entender conveniente. Aquele que é de registro obrigatório é o fato contábil. Então, gente, a título de exemplo, admitindo que a empresa tenha enviado as duplicatas no valor de R$50 mil para a cobrança simples bancária, devemos aguardar o aviso de crédito do banco, informando o recebimento do valor e seu depósito na conta corrente da empresa. Mandou a duplicata para o banco, não fez registro nenhum. Quando o banco mandar um documento para a empresa, né, avisando que o cara pagou e que ele então depositou o dinheiro na conta da empresa, quando ele fizer o aviso de crédito, aí haverá fato contábil. Aí a empresa debitará sua conta bancos e creditará duplicatas a receber, dando baixa do direito. Então, quando tal fato ocorrer, quando houver o aviso de crédito, devemos baixar o direito contra o recebimento do valor da seguinte maneira. No lançamento do nosso velho conhecido, debita bancos, credita duplicatas a receber. Maravilha? Também devemos contemplar que o banco não prestará tal serviço de maneira gratuita e que a empresa terá que desembolsar o preço cobrado pelo banco para a prestação de serviço. Tal desembolso configura-se em uma despesa. É como eu comentei, a empresa pode cobrar internamente, né, e aí não vai ter ônus com terceiros nenhum, pode contratar um banco para fazer o serviço, terceirizar o serviço de cobrança. Contratando o banco, é claro, o banco vai cobrar alguma coisa para poder fazer esse serviço para a empresa. Né, como eu disse, pode cobrar, por exemplo, 50 centavos por cada duplicata cobrada por eles. E aí é preciso que você perceba o seguinte, o valor pago pela minha empresa ao banco, esse sim, também é fato contábil. Esse vai trazer para a nossa empresa uma despesa. Né? Então, se o banco cobrar R$10 por duplicata cobrada com êxito, contabilizaremos despesa bancária a bancos, no valor de R$10. A despesa é sempre devedora, com crédito na conta corrente bancária, diminuindo seu saldo, por se tratar de uma conta de ativo. Perfeito? Muito bem. Então, meus amigos, essa é a cobrança simples bancária. Mera, né, instrução para você do que significa, o que é o procedimento, e o que releva a perceber é que o ato de envio não é fato contábil, mas ato administrativo não tem lançamento algum a fazer. Só faz lançamento quando vende, ou quando recebe, ou quando paga ao banco a despesa bancária correspondente à prestação do serviço. Perfeito? Muito bem. E agora então é a hora, logo no comecinho da nossa aula, de falar do assunto mais importante, sem dúvida alguma, de nossa aula de hoje, denominado desconto de duplicatas. Antes de colocar qualquer slide aqui, eu quero trazer para você aqui qual é a ideia central da coisa. A gente só vai esmiuçando, né? Vai afinando, né, o nosso trabalho. Mas então eu quero que você perceba o seguinte,
eu quero que você perceba que a nossa empresa efetua vendas a prazo, né? Pode efetuar vendas a prazo, garantindo seu crédito por meio da emissão de um título de crédito denominado duplicata. Né? Duplicata é um título de crédito, é algo que, né, que garante à pessoa que vendeu aquele direito. Se não for pago, o título de crédito pode ser executado na justiça, daí a garantia é mais formal. É um título de crédito que tem por peculiaridade o fato da duplicata ser emitida pelo credor, então a pessoa que tem o direito é que emite a duplicata, né? E ela é aceita pelo devedor. O devedor vai lá e assina a duplicata reconhecendo sua dívida. Só então ela terá validade, depois do aceite do nosso amigo devedor. Então a empresa tem duplicatas a receber. Faz uma venda a prazo, debita duplicatas a receber e credita a receita bruta de vendas. Muito legal. Essa duplicata né, configura uma venda a prazo, gerando então para a nossa empresa a ideia de que eu só vou ver a cor desse dinheiro daqui a 30, 60, 90, 120, 180 dias, né, que seria a data de vencimento daquela duplicata. Mas pode ser que a nossa empresa esteja com necessidade de capital de giro. Eu estou precisando de dinheiro hoje, tá certo? E não daqui a 180 dias. E aí, que tipo de medida, que tipo de operação a nossa empresa pode tomar? Ela pode, então, se dirigir a um banco, a uma instituição financeira, tá certo? Com as duplicatas embaixo do braço, e dizer, olha, eu quero descontar estas duplicatas. Descontar essas duplicatas significa o banco vai antecipar à nossa empresa o valor que somente lhe caberia na data de vencimento. O banco vai então pagar hoje à nossa empresa o valor que o cliente só pagaria daqui a 60, 90, 180 dias. Caramba, Cláudio, que legal, que maneiro, o banco é gente boa. É, gente boa, é. Claro que o banco não paga à empresa o valor da duplicata cheio. É claro que o banco vai cobrar uma taxa de juros em função do tempo entre a data que ele adiantou o dinheiro à empresa e a data de vencimento daquela operação, tá certo? Então o banco vai pagar à nossa empresa o valor líquido, descontado já dos juros embutidos naquela operação. E então você vai perceber o seguinte, se a empresa já recebeu antecipadamente aquele valor, quando chegar a data de vencimento, o cliente, né, o devedor, não vai pagar na empresa. O devedor vai ser avisado e aí ele vai ter que pagar onde? Ele vai ter que pagar o banco, né? Ele vai ter que pagar a instituição financeira, que então vai se ressarcir naquele momento posterior do valor que ela havia adiantado. Cláudio, e se chegar a data de vencimento e o cliente não pagar ao banco aquela duplicata? Porque afinal de contas quem vendeu foi a empresa. Ela que fez ou deveria ter feito o risco de crédito, o risco do calote, o risco da inadimplência. E se esse cara for um caloteiro, ele não pagar ao banco, o banco, nesse caso, ele assume o risco do calote e fica a ver navios? Não. Nessa modalidade aqui, veremos o desconto duplicatas, o banco não assume o risco do calote. A empresa que fez o desconto mantém uma relação continuada com aquela duplicata. Ela torna-se co-obrigada ao pagamento daquela duplicata junto com o devedor. Como veremos, significa dizer que se chegar a data do vencimento e o devedor não pagar, o que faz o banco? Ele toma de volta da empresa aquele valor que ele havia adiantado. Então, isso é, em essência, a operação de desconto de duplicatas. Vamos, então, começar a avançar aqui pelo nosso trabalho. Olha lá. Então, é uma operação de crédito, em que a empresa transfere a propriedade das duplicatas ao banco, que em troca lhe paga o valor destas, descontado dos juros, como eu disse. Cobragem da operação em função do prazo para recebimento das mesmas, do prazo entre a data do desconto e a data de vencimento. O tempo que o banco vai ficar sem o dinheiro, né? Cobra juros em função disso. Como eu disse, é uma operação muito importante para a gente em termos de prova, por isso recebe o carimbo Cláudio Cardoso de importância. Como eu também já disse, neste tipo de operação, a empresa torna-se co-obrigada, juntamente com os devedores, por estes pagamentos. Ou seja, caso o devedor não efetue o pagamento da duplicata na data estipulada, o valor será descontado da conta corrente da empresa e a duplicata retornará à empresa ou prosseguirá no banco para cobrança simples, né? Então, se o cliente não pagar na data do vencimento, o banco toma de volta da empresa aquele valor que havia adiantado e a empresa que se vire para cobrar do caloteiro depois. Seja cobrança, aí voltamos à cobrança simples bancária, ou não, né? Aí a empresa
volta a cobrar aquela duplicata. Pode ela cobrar por si mesma, né? Retornará a empresa para que ela mesma cobre internamente, ou pode até deixar no banco, mas agora para outro tipo de serviço, que é a cobrança simples bancária, que a gente acabou de discutir aqui agora. Maravilha? A entidade só poderá dar baixa nas duplicatas mediante aviso bancário do recebimento. Não confundir com aviso de crédito, já que a empresa já tinha recebido os valores anteriormente. Como eu acabei de dizer, a empresa mantém uma relação continuada com aquela duplicata. Portanto, ao fazer o desconto daquela duplicata e receber o dinheiro antecipadamente, eu não posso dar baixa do saldo da conta do duplicata a receber. Tá certo? Porque eu ainda tenho uma relação com aquele crédito. Né? Se o cara não pagar, eu vou ter descontado do valor e eu vou continuar tendo duplicado a receber. Eu vou ter que correr atrás desse cara. Portanto, eu só posso dar baixa daquele direito das duas uma. Quando o banco me avisar que aquele banco lá já recebeu, tá? E aí então liquidou a operação de desconto, foi tudo bem como eu imaginava. Ou então, se aconteceu o que eu não quero, né? O cara não pagou no banco na data do vencimento, o banco me tomou o dinheiro, mas eu ainda tenho o direito de cobrar dele. E aí eu vou atrás dele. Quando ele me pagar, se ele me pagar, aí eu dou baixa. Tá certo? Mas no primeiro momento eu não posso baixar duplicados a receber. Tá? Vai então surgir uma conta, muito importante para a nossa literatura. A conta que registrará essa operação é denominada duplicatas descontadas, que é considerada uma conta de passivo exigível. Perceba então, gente, a semelhança dessa operação que eu acabei de descrever com um mero empréstimo bancário ou financiamento bancário. Percebe? É muito parecido. A empresa está precisando de dinheiro hoje, precisando de capital de giro hoje. Vai a um banco e toma um dinheiro, tá certo? O banco antecipa o dinheiro à nossa empresa. Tá? Qual é a diferença disso para um empréstimo simples? É que no desconto de duplicatas, a empresa dá as duplicatas que tem a receber como garantia de pagamento daquele empréstimo. Mas nada mais é, em essência, do que uma operação de crédito. Né? E se empréstimo a pagar, financiamento a pagar, são indiscutivelmente contas de passivo exigível, a conta duplicada descontadas, com essência muito semelhante, também o será. Mas, Cláudio, eu ouvi dizer que a conta duplicada descontadas é conta retificadora do ativo, retificadora da conta duplicadas a receber. Era do verbo não é mais. Como veremos aqui já já, sabemos que a contabilidade brasileira passa por um processo de convergência de suas normas aos padrões contábeis internacionais impostos pelo IFRS. E dentro desse contexto, com a edição, como veremos, do CPC 38, ocorre aqui uma mudança importante de tratamento. Como eu disse, a conta duplicada descontadas deixa de ser tratada como retificadora do ativo e passa a ser tratada como uma conta de obrigação no passivo exigível. Tá? Então vamos evoluir aqui nessa discussão, olha lá. Então esse entendimento que a conta duplicada descontadas hoje é conta de passivo exigível é oriundo do CPC 38, aprovado pela deliberação CVM 604 de 2009. Então observe o que diz o texto da norma. Então, uma mudança muito importante. As bancas têm explorado muito essa questão do candidato já saber que essa conta agora é de passivo. Então, olha aqui, ó. Quando a entidade vende, desconta ou transfere um ativo financeiro, venda ou desconto de carteiras de recebíveis, por exemplo, e não sou eu que estou escrevendo, é o CPC 38, só pode baixá-lo, só pode tirar da conta duplicada a receber, se transferir substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade do ativo financeiro e se não mantiver envolvimento continuado com ele. Então, só poderia baixar se não tiver mais nenhum risco atrelado àquele crédito, àquela carteira de recebíveis, o que não é o caso aqui. Tá certo? Minha empresa mantém o risco do calote, ela mantém envolvimento continuado. Então, caso contrário, caso da duplicada descontada, como veremos, deve manter os instrumentos financeiros no ativo. Eu disse, vai manter a conta duplicada a receber, não vai mexer nela. E tratar o valor recebido como um empréstimo. Eu disse também, a duplicada descontada tem uma essência de um empréstimo, não é isso? A essência da transação é que deve ser retratada contabilmente. Assim, ainda é o CPC 38. As duplicatas descontadas, parcela recebida do desconto, são agora classificadas como passivo, sendo que a duplicata a receber continua a ser mantida no ativo até o seu efetivo recebimento. Ok? Então está comprovado que não é o Cláudio que acha, está escrito no CPC 38 dessa maneira.
Então, olha aqui, gente. Conta duplicata descontadas, que era retificadora do ativo, olha lá, não é mais. Ela hoje é conta de passivo exigível. Tá claro? Tá combinado? Todos juntos? Então vamos lá. Cláudio, você falou que o banco cobra juros em função do tempo compreendido entre a data em que ele antecipa o dinheiro e a data que ele vai receber dinheiro de volta, ou seja, a data de vencimento daquela duplicata. É isso? É isso. O banco vai descontar os juros, né? Supondo aqui, vai fazer conta daqui a pouquinho, mas supondo aqui uma duplicata com vencimento para 5 meses, pensando em juros de 1% ao mês, e para facilitar a conta, juros simples, seria um desconto de 5% a título de juros. Portanto, se eu levar uma duplicata de R$100 mil nessas condições para ser descontada, o banco vai me pagar de volta 95, tá certo? Vai me antecipar 95 e vai cobrar antecipadamente os 5 mil de juros. Cláudio, então podemos afirmar que na data em que ocorre o desconto da duplicata, a empresa incorre numa despesa com juros? Não podemos. Por quê? Porque o fato gerador dos juros é o decurso do tempo, sem que a minha empresa tenha pago ao banco aquilo que ele deve, aquilo que o banco lhe antecipou. Perceba que na data em que ela desconta, o tempo ainda não passou. Portanto, não cabe falar em despesa com juros, em juros passivos, na data da operação de desconto. E se o banco cobra antecipadamente esses juros, como veremos, são juros antecipados e não despesas com juros. Eu não vou ter débito na conta juros passivos ou despesa com juros na data da operação. Somente depois, a posteriori, à medida que o tempo avance e eu então, agora sim, incorra no fato gerador dos juros, é que eu vou começar a apropriar ao resultado como despesa aquilo que era um juro pago antecipadamente. Então vejamos aqui os comentários a esse respeito e vamos então nos preparando para o nosso exemplo. Olha lá. Os juros cobrados pelo banco são antecipados, ou seja, na data do desconto, seu fato gerador, o decurso do tempo sem que o banco receba o valor adiantado da empresa, ainda não aconteceu. Assim, não cabe falar em despesa na data da operação. Então, nesta data, os juros conhecidos, calculados, já descontados, mas ainda não incorridos, não houve fato gerador, serão tratados na conta juros a vencer ou encargos financeiros a transcorrer, que, regra geral, como veremos, é considerada retificadora da obrigação no passivo. Não diria regra geral, usei mal o termo. Segundo a legislação, é considerada retificadora da obrigação no passivo. Tá? Como veremos aqui, vai diminuir o saldo da conta duplicata descontadas. Claro, então por que você falou regra geral? Tem alguma situação que não é? Tem. Não é uma situação doutrinária, mas é uma situação de concurso. A nossa gloriosa ESAF sempre tratou e continua tratando essa conta, juros a vencer ou encargos financeiros a transcorrer, como despesa paga antecipadamente no ativo circulante, como se fosse um seguro pago antecipadamente ou uma assinatura paga antecipadamente. Tratava assim antes do processo de convergência, quando ainda não existiam os pronunciamentos técnicos do CPC a afirmar a situação acima, e continuam tratando ainda hoje desta maneira equivocada. Na prova da Receita, em 2012, fez duas questões, uma sobre debêntures, outra sobre duplicatas descontadas, afirmando que juros a vencer são de ativos circulantes. Repito, só a ESAF acha isso, só. Afirme isso em provas desta banca. Se a banca for a Carlos Chagas, não. Se a banca for a Cigna Rio, não. Se for a CESP, a FGV, não. Só a ESAF. Ok? Muito bom. Então, gente, o fato gerador desses juros somente ocorrerá com o decurso do tempo. E quando isso acontecer, em base mensal, então, a cada final de mês, mas com a apropriação pro rata dia, vamos apropriar tais juros ao resultado como despesa. Então, somente à medida que o tempo avança, aquilo vai ser transformado em despesa. Todo final de mês eu reconheço, faço o lançamento de apropriação, mas usando uma base diária. Tá certo? Você vai lembrar aqui, por exemplo, que eu falei de depreciação, que na depreciação não existia depreciação pro rata dia. A depreciação era sempre de um mês inteiro. Tá certo? Então, fosse o bem comprado, entrado, né, em uso lá na empresa, no dia 1º, no dia 10, no dia 28, você ia sempre computar um mês cheio de depreciação.
No caso dos juros não é assim. Os juros têm que ser calculados em base diária. Né? Caramba, Cláudio, quer dizer que cada dia que eu não pago, eu estou pagando mais juros? Sim, exatamente isso. Então, se você toma um empréstimo, um desconto, uma duplicata, no dia 13 de janeiro, né, quando chegar no dia 31 de janeiro, ele vai reconhecer 17 dias de juros, 17/30 daquela taxa mensal de juros, como nós veremos aqui. Perfeito? Então, prorata dia os juros. Então, tá aí. O decurso do tempo, os relógios, os ponteiros andando, e se você não pagar, eu vou te cobrar juros. Vamos então agora ao nosso exemplo. Em 1º de novembro de X0, a companhia Valiosa, que encerra seu exercício em 31 de dezembro, descontou duplicatas para 31/12 de X0. Perceba então 2 meses, entre 1º/11 e 31/12 de X0, duplicatas no valor de R$ 25.000, junto ao Banco Surreal. O banco, então, cobrou juros totais de R$ 1.200 e ainda cobrou taxas bancárias no valor de R$ 120. Né? Porque, além dos juros que ele cobra, o banco também vai cobrar tarifas. Tá certo? Por exemplo, tarifa de abertura tarifa de análise de crédito. Né? Então, vai ter que sentar lá no setor e fazer análise do risco da empresa. Então, ele vai cobrar TAC, tarifa de análise de crédito, pode cobrar outros tipos de tarifa, independente do prazo da operação, uma tarifa, digamos aí, fixa, tá? Mais cobrada. Então, 1.200 de juros, 120 de tarifa bancária. Consequentemente, dos 25.000 descontados de duplicata, a empresa recebeu quanto? O banco creditou na empresa 23.680, 25.000 menos 1.200 de juros, menos 120 das taxas. Depositou, então, 23.680 na conta da minha empresa. Então, as duplicatas, no total de 25.000, eram, na verdade, 2 títulos. Um no valor de 10 e outro no valor de 15. Tá? Sendo que o primeiro, o de 10.000, foi pago pelo cliente no vencimento ao banco, conforme aviso bancário. E o segundo, o de 15.000, não foi pago pelo cliente ao banco na data do vencimento, retornando então a nossa empresa para a cobrança. Então, essa é a nossa premissa. Esse é o nosso exemplo. Vamos aqui aos lançamentos contábeis pertinentes. Olha lá. E aí, galera? Gostou da aula do professor Cláudio Cardoso? Fantástico, né? O professor Cláudio é um professor bastante experiente, professor aí que conhece muito da contabilidade, e ele teve a oportunidade de gravar conosco um super curso de contabilidade geral. São mais de 20 videoaulas exclusivas, aulas super detalhadas com exercícios, material de apoio, ou seja, um grande curso. Quer continuar assistindo a aula do professor Cláudio? Quer assistir as demais aulas do professor Cláudio? Então acesse nosso site lacconcurso.com.br e se matricule no curso que custa, atenção, apenas R$ 60. Exatamente R$ 60. Você vai ter direito ao curso completíssimo do professor Cláudio Cardoso. Você pode ter certeza que aqui no La Concurso é o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Então venha estudar conosco, que eu tenho certeza que não irá se arrepender. Forte abraço, fique com Deus. Clique lá.